Olá, eu sou Israel Andrade, sou professor de arte e música na educação básica no estado de Santa Catarina e sou pesquisador do mestrado do programa Prof. Artes em Educação Musical pela UDESC. A minha proposta é trazer uma estrutura de oficina na qual se consiga fazer algumas reflexões teóricas sobre a educação musical no Brasil e uma proposta de como ela poderia acontecer. E num segundo momento da oficina, nas aulas seguintes, a ideia é trazer algumas dinâmicas mesmo, trazer algumas aulas que já funcionaram para mim e que funcionaram a partir de oficinas que eu realizei. Então vamos lá, a educação musical no Brasil ela está amparada por uma lei, pela Lei 13.278 de 2016, no qual versa sobre o conteúdo da disciplina de arte na educação básica, em toda a educação básica. E essa lei coloca música como sendo um dos elementos importantes, uma das linguagens para estar aparecendo na disciplina, no conteúdo programático. Nessa oficina eu quero trazer também uma outra lei, que é a Lei 10.639 de 2003, que versa sobre a necessidade de implementar-se em toda a educação básica conteúdos que abordem a história e a cultura afro-brasileira e africana. A implementação na educação básica desses conteúdos, e aí, para essa implementação ocorrer, viu-se ser publicado livros didáticos, livros paradidáticos que caminhavam nesse sentido. Essa oficina tem, portanto, esse norte. A música ela é uma linguagem artística que ela é construída socialmente, então ela está inserida num contexto social e ela é uma realidade em praticamente todas as culturas, certo? Então, a sensibilização à música, ela não depende de um dom inato, de uma vontade individual, ela depende sim de um sujeito, de um indivíduo, ele está inserido num contexto que o estimule a isso, certo? Como nós somos bastante estimulados pela sonoridade, pelo som o tempo inteiro, tem um teórico que é o Murray Schafer, né? Ele coloca que o ouvido a gente não consegue fechar, tipo, como os olhos, né? Se eu tenho uma claridade muito forte, se eu saio na rua e olho para o sol e aquilo me causa irritação, eu rapidamente fecho os olhos. E com o ouvido não é assim, a gente não consegue fechar, a gente usando nossas mãos a gente pode, mas o próprio órgão não existe essa possibilidade do órgão fazer isso por si. Então, nós estamos o tempo inteiro sendo bombardeados de informação auditiva. Porém, muitas das vezes, essa informação não vai passar por uma racionalidade. A gente não analisa essa informação, certo? Para sermos, então, sensíveis à música, é necessário passarmos por um processo de sensibilização musical, certo? E aqui nós precisamos pensar, então, que o que é musicalizar? Musicalizar é tornar o sujeito sensível à música, torná-lo sensível a esse estímulo sonoro e que ele consiga atribuir um significado para esse material sonoro que recebe. Nenhuma música ela é significativa no vazio se ela não estiver articulada a um conjunto de experiências que o sujeito possui, certo? Essa informação sonora ela é compatível com o esquema de percepção que nós temos desenvolvidos até então. Por isso a necessidade de fazer uma educação musical ampla. Dessa maneira, pensar em música e pensar mais especificamente em educação musical, é necessário entendermos em nome de qual música nós estamos agindo. Porque se a música ela acontece somente a partir de um contexto cultural, certo? Nós necessariamente estaremos inseridos nesse contexto e necessariamente a gente vai estar, num processo de educação musical, a gente vai estar priorizando algum aspecto da música, tanto do ponto de vista teórico, ou estaremos priorizando algum gênero musical, certo? Então, esse é um aspecto bastante importante para entendermos qual é a educação musical que nós estamos fazendo. E nesse sentido que eu reivindico a Lei 10.639. Porque a história e a cultura afro-brasileira, até então, ela era bastante invisibilizada. Porém, na prática, no cotidiano, na cultura como um todo, né, na arte como um todo,
as referências, os elementos referenciais dessa matriz praticamente moldaram tudo aquilo que nós entendemos como cultura brasileira e também como música brasileira. Na prática, essa matriz ainda não está completamente inserida nas instituições de educação, o que é algo bastante contraditório pela população afro-brasileira, preta, parda, que nós temos. E um outro elemento que também é importante pensar aqui é a exclusão do elemento da cultura indígena. A cultura e história indígena, ela foi inserida como obrigatoriedade na educação básica a partir da Lei 11.645 de 2008. Essa lei, ela atualizou, vamos dizer assim, a Lei 10.639, que a Lei 10.639 de 2003, ela reivindicava a cultura e história africana e afro-brasileira. Em 2008, essa lei sofreu um adendo, a partir da Lei 11.645, que inseriu, então, a cultura e história indígena na educação, como obrigatoriedade na educação básica. E aí, se nós pararmos para pensar, ambas culturas, né, indígena e afro-brasileira, em especial aqui eu vou tratar da cultura afro-brasileira, trazer alguns ritmos, algumas dinâmicas possíveis a partir dessa referência. Elas possuem a musicalidade como um elemento central. Essas duas culturas, além dessa musicalidade ser bastante presente e bastante forte, a gente consegue dizer que assim, dois elementos muito importantes dentro dessa musicalidade. Dois elementos bastante característicos. O primeiro deles é que ela é uma música de uma força percussiva muito grande. A presença da percussão, dos instrumentos de percussão, é muito forte nessa cultura. O segundo elemento é que essa música, ela ocorre essencialmente de forma coletiva. Então nós temos dois elementos aqui, que é a presença forte da percussão, a percussão como elemento central, e também o modo de fazer de forma coletiva, que é muito forte. Então esses dois elementos são elementos importantes que nos ajudam a refletir sobre a educação musical na educação formal. Por quê? A primeira questão é, nas salas de aula, nós trabalhamos com um coletivo. Diferente das escolas especializadas de música, dos cursos livres, dos conservatórios, em que o estudante vai lá e vai ter praticamente um professor particular, ou mesmo que não for o professor particular, as turmas serão muito pequenas, né? Se você vai lá num conservatório fazer uma aula de violão, dificilmente vai passar de 4 a 5 alunos, dificilmente vai passar disso. Nas nossas salas de aula, não. Nas nossas salas de aula nós estamos acostumados com uma realidade de 20, 25, 30, até 35 estudantes eu já lecionei. Então nós temos que ter elementos, estratégias, ferramentas pedagógicas que nos possibilitem mobilizar um número grande de estudantes. E aí nós temos a questão da realidade escolar que nós trabalhamos, onde pouquíssimas escolas têm material didático para trabalhar a educação musical, certo? Dificilmente a escola tem algum instrumento ou mesmo verba para adquirir instrumento. Muitas das vezes nós temos que fazer instrumentos, né? Nós temos que, a partir de elementos de materiais reciclados, estarmos fazendo instrumento. Esses instrumentos de percussão que nós podemos fazer a partir de material reciclado, nós conseguimos timbres mais próximos do que são os instrumentos originais, do que se nós tentarmos fazer, por exemplo, um instrumento de sopro, um instrumento de cordas, certo? Se nós tentarmos fazer, por exemplo, nas nossas salas de aula, um violão com os estudantes, dificilmente nós vamos conseguir fazer algo que atinja um nível de qualidade que permita a gente estar trabalhando essa educação musical, que permita a gente estar musicalizando.
Da mesma maneira, um instrumento de sopro, um clarinete, um trombone, a gente não vai conseguir produzir esse instrumento de um modo que ele tenha uma qualidade sonora que nos permita estar trabalhando com os instrumentos, que os estudantes se sintam estimulados a estarem tocando com esses instrumentos. Já com a percussão, nós conseguimos resultados bastante interessantes. Se nós tentarmos produzir um tambor, seja ele de qual modelo for, um chocalho, um agogô de garrafa PET. Então existe uma infinidade de instrumentos percussivos bastante presentes na cultura brasileira, dos quais nós podemos tomar como referência e produzir a partir de material reciclado. Então vocês podem perceber que a percussão no Brasil ela ocorre de modo essencialmente coletivo. Nas escolas de samba, nas nações de maracatu, nos grupos de afoxé, entre outros. Então esses dois elementos, o elemento por ter uma presença forte na cultura brasileira, e o outro elemento, que é o elemento de ser essencialmente feito de modo coletivo, são os dois elementos muito importantes que nós temos que pensar nas nossas salas de aula. Então, essas duas características, o de estar muito presente na cultura brasileira e também o de acontecer de modo majoritariamente coletivo, são importantes fatores que conectam o fazer música através da percussão com a possibilidade de nós fazermos educação musical nas nossas aulas de arte. E aí eu quero fazer duas reflexões finais nessa primeira aula, que são as seguintes. Fazer música através de percussão e de práticas coletivas faz com que os indivíduos envolvidos na performance eles desenvolvam aspectos comunitários na música, eles desenvolvam outros tipos de inteligência, inclusive, né? Dessa inteligência interpessoal. E o segundo aspecto que eu quero trazer é que levar essas experiências da cultura popular, da cultura afro-brasileira, indígena, para dentro da sala de aula vai promover uma troca e uma ampliação do universo cultural desses estudantes como um todo. O estudante que ainda não tem um contato direto com essas referências culturais, ele vai se apropriar dessa troca, e os estudantes que já tiverem algum envolvimento, alguma referência, algum tipo de vivência com essas matrizes, com essas manifestações, seja ele qual for, jongo, maracatu, samba, escola de samba, ele vai enxergar a sua própria cultura, as suas referências se refletindo na educação formal, estarem presentes na educação formal como um conhecimento importante.